Nós vamos dar continuidade então do estudo da revista da editora Cultura Cristã, o Espírito da Vida. Temos tratado sobre o Espírito Santo, o estudo, sobre o Espírito Santo. O tema de hoje, o Espírito das Missões. Então convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor mais uma vez em Atos, capítulo 1, verso 1 ao 11. Atos, capítulo 1, verso 1 a 11. Cada irmão pode ler um versículo. Eu vou ler o versículo 1, quem sentir vontade de ler, até o verso 11. Até aqui. Vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus que nos abençoe no estudo da sua palavra e também dessa lição. Santo Deus, nós queremos rogar ao Senhor mais uma vez que o Senhor nos abençoe sobre esse tema que é tão especial, sobre missões, ó Deus, e que o Senhor nos ensine, o Senhor nos ajude por meio do Santo Espírito a compreender a ação do Senhor, ó Deus, quando o Evangelho é pregado, como Deus, a maneira como o Senhor tem expandido o reino do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude em nome de Jesus, amém. Sobre esse tema missões, nós sabemos que muitas vezes quando nós vamos falar sobre missões, o foco geralmente são testemunhos, missionários enviados a outros lugares, também os evangelistas. O propósito dessa lição agora é falar sobre como o Espírito Santo ele age, então, sobre esse tema missões. Primeiro, uma coisa muito importante que nós temos que lembrar é que a pessoa do Espírito Santo é essencial para a existência e manutenção da igreja. Nós temos batido nesse ponto ao falar que o Espírito Santo ele continua agindo no meio da igreja, é ele que promove no meio da igreja essa expansão do Evangelho de Cristo, e isso vai ficando cada vez mais claro. Então, até aqui, nós temos aprendido, de acordo com as lições, a maneira como o Espírito Santo age, a ação do Espírito Santo na igreja. De que forma ele age? Ele age para que a pessoa e a obra de Jesus sejam compreendidas. Sem o Espírito Santo isso não seria possível. Para compreender a obra da cruz, assim como nós no início aqui no devocional falamos sobre a palavra da cruz, que é sobre Jesus Cristo, que é o Evangelho, sem a ação do Espírito Santo, não é possível compreender. Então, o Espírito Santo de Deus age para que nós, crentes, possamos compreender sobre a obra de Jesus. E é o mesmo Espírito Santo que faz com que essa verdade seja perene, ou seja perpetuada, tanto na vida dos apóstolos, discípulos, aqueles que seguiam Jesus, e além disso, ele tem concedido dons que edificam a igreja. Então, perceba, a ação do Espírito Santo no meio da igreja, ela nos faz compreender a obra de Cristo, ela também nos faz entender a verdade, e o Espírito Santo nos dá dons. Ele te dá dom, me deu dons, como nós lemos a respeito, estudamos sobre os dons que o Espírito Santo dá às igrejas por meio do apóstolo Paulo mesmo. Então, até agora nós temos entendido isso, como o Espírito Santo de Deus age no meio da igreja, E a pergunta, que nós podemos iniciar nesse estudo é: qual a relação do Espírito Santo com o avanço do Evangelho? Então, a pergunta que eu faço aos irmãos: quando vocês olham o avanço do Evangelho, qual então é a relação do Espírito Santo? O que os irmãos podem dizer? De que forma o Espírito Santo age então para que esse Evangelho avance?
Alguém poderia dizer? Comentar? De acordo com tudo aquilo que quem tem visto, né, estudado aqui nas lições, qual que é a relação do Espírito Santo com o avanço do Evangelho? E para nós iniciarmos, que ponto isso começou? Então, essa pregação do Evangelho, essa expansão do reino de Deus, lembrando que quando Jesus ele vem e se encarna, inaugura o reino de Deus. Muitos do seu tempo, até mesmo os discípulos, não tinham compreendido direito. Né, viram Jesus nascendo em Nazaré, né, cresceu, e a partir dos seus 30 anos operou seu primeiro milagre. Eles começaram a perceber que esse homem tinha uma coisa diferente. Mas não é pela sabedoria humana, como nós temos aprendido, que eles enxergaram e viram que Jesus era o Messias. Que algumas passagens, alguns discípulos, não os apóstolos sim, que seguiam Jesus, eles enxergavam Jesus o Messias, mas por que alguns enxergavam, outros não? Em especial, os próprios fariseus não conseguiam ver, de maneira geral, né, que Jesus era o Messias. Então, em Atos, que nós acabamos de ler aqui, nós vemos alguns registros. É um início, lembrando que o livro dos Atos dos Apóstolos, o verso 1 que nós acabamos de ler do capítulo 1, diz: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Então, Atos, os estudiosos depois pegaram o livro de Lucas, porque Lucas tem 2 livros, o Evangelho de Lucas e Atos. E então eles separaram esses registros e continuam então em Atos. Então o primeiro livro de Lucas é o Evangelho de Lucas que nós conhecemos, que tem os relatos de Jesus, um dos evangelhos. Atos já vai contar os atos ou os fatos históricos da igreja, depois que Jesus então sobe aos céus, é assunto aos céus, então a igreja se inicia ali. A partir desse ponto, então, Lucas, diz o verso 1 aqui, escreveu o primeiro livro ao Teófilo. Teófilo era provavelmente um nobre romano, em que ajudou Lucas, então, a promover, né, essas escritas. Então, nós vemos a ação de Deus, a providência de Deus, então, fazendo com que esse evangelho crescesse, se expandisse. Então, no início que nós acabamos de ler aqui em Atos, faz parte, então, de um segundo livro de Lucas. E esse nome Atos foi dado depois para os estudiosos. Então, por isso é Atos, não é uma pessoa, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, vamos abrir no livro de Atos, né? Não é uma pessoa Atos, né? Não é um homem, não é um presbítero lá. Atos são as ações, os atos mesmo da igreja. Então, por isso é Atos, diz o título aí, dos apóstolos. Então, a partir daqui, nós começamos a entender como a igreja foi surgindo e de que maneira esse evangelho começou a ser pregado. Então, aqui no início, nós percebemos o que está para acontecer. Aí o primeiro item, né, do slide. O que estava para acontecer dali em diante. Lembrando que Jesus, quando ele ressuscitou, no terceiro dia, que nós celebramos a Páscoa, né, ou não celebramos, celebrava-se a Páscoa no passado, agora nós temos a ceia do Senhor. A Páscoa era dos hebreus, dos judeus, né, que comiam das ervas amargas, e aqui estava nesse momento, Jesus havia ressuscitado e permaneceu durante 40 dias entre os discípulos, diz o verso 3. A esse também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, Jesus, depois que ele ressuscitou, ele permaneceu 40 dias instruindo os apóstolos o que eles deveriam fazer, porque Jesus, ele entregaria o seu Espírito Santo, e ele subiria aos céus. Então, não simplesmente Jesus ressuscitou, subiu e deixou os apóstolos ali. Não, os apóstolos foram instruídos durante esses 40 dias, diz o verso 4, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes.
Então, Jesus instrui os apóstolos sobre as ações que eles deveriam promover dali para frente. Então, Jesus orienta os apóstolos, os 12. Até então, os 11, né? Porque mais à frente, Matias é escolhido no lugar de Judas, que todo mundo sabe o que aconteceu com Judas. E dali em diante, então, os apóstolos tinham uma missão a fazer, que era pregar o evangelho. Então, Jesus deu orientações aos discípulos. E provavelmente uma dessas orientações mais à frente foi como os discípulos deveriam escolher Matias, por exemplo, que foi o apóstolo que completou então os 12 ali. E uma outra coisa importante, e esse sim é o ponto crucial aqui em relação a esse tema, né, sobre o avanço do evangelho, é o verso 4 que nós acabamos de ler e o verso 5, né, em que é dito: porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então, Jesus, ele não disse assim, vão já pregue, né? Deu os 40 dias, pregue. Não, eles falam, aguardem em Jerusalém, porque vocês devem esperar essa promessa do Pai, e que logo em seguida nós entendemos qual é essa promessa, que diz o verso 5, que é o batismo do Espírito Santo. Então, a primeira promessa que nós encontramos aqui em Atos, né, no início, que vai nos, então, esclarecer a respeito do avanço do Evangelho, é essa promessa do batismo com o Espírito, que é o batismo com o Espírito Santo. Então, os apóstolos deveriam aguardar para que uma coisa, entre aspas, né, extraordinária iria acontecer mais à frente. Lembrando que a festa, né, do Pentecostes, ela ocorria no 50º dia. Então, aos 50 dias ocorriam os eventos festivos lá, que era a festa da colheita, o Pentecostes. Então, Jesus, já que ele ressuscitou na Páscoa, ficou 40 dias ali com os apóstolos, orientando os apóstolos. Então, 10 dias após ia acontecer aquele evento que nós lemos aqui em Atos 2, que é a manifestação de Deus com o batismo do Espírito Santo em relação ao dom de línguas, né? Então, esse era o evento que os apóstolos deveriam aguardar. Eram 10 dias, né? 10 dias para que eles pudessem então ter esse evento extraordinário que foi o batismo com o Espírito Santo mais à frente, que foi no dia de Pentecostes. Então, durante esses 50 dias, esses eventos que nós acabamos de dizer aqui, Jesus com os discípulos, os 40 dias, os discípulos aguardando mais 10 dias ali para promover, mais ou menos, né, 10 dias, para receberem então essa promessa que foi o batismo com o Espírito Santo. Então aqui, tudo que nós temos lido em Atos são os eventos que aconteceram nos primeiros anos, nos primeiros dias da era cristã, né? Por isso que nós entendemos como um livro histórico, né? Então é o único livro histórico do Novo Testamento em que os cristãos podem ler, não entender somente passagens aqui sobre... Porque o que é importante? Quando nós lemos as cartas de Paulo, de Pedro, é importante nós voltarmos para Atos, porque ali é descrito, né, quando Paulo foi como missionário na igreja de Éfeso, etc., aqui é descrito essas passagens do apóstolo Paulo, nós conseguimos compreender de maneira mais abrangente, né? Então, nós vamos tratar de 3 temas aqui da lição. O primeiro deles é sobre isso, né, sobre o batismo. Primeiro nós compreendemos então esse contraste da água e do Espírito, né? Então, esse contraste do batismo com água e com o Espírito, quando nós lemos esse versículo, fica muito claro que a questão não é sobre onde as pessoas são batizadas, mas o elemento, né, que batiza, né? E isso é importante. Nós compreendemos os elementos que são utilizados, então, onde, a forma, mas aqui o que está sendo tratado, esse contraste entre água
e espírito, né, deixa claro que o importante nós, ao olharmos esse verso aqui, é entender que o importante, o essencial, é o elemento. Então, aquilo que batiza, no caso aqui, o batismo com o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo. Então, até aquele momento, quando nós lemos, né, as passagens do Evangelho, a água era utilizada como batismo. Mas existe um momento muito especial nos evangelhos em que Jesus também, além de ser batizado com água, o Espírito Santo desce como uma forma de pomba, diz o texto, e ele então recebe esse Espírito sem medida, como nós aprendemos, né, uma das lições que diz lá em João capítulo 3, verso 34. Então convido os irmãos a abrir esses textos. Quem achar pode ler Marcos capítulo 1, verso 4 e 8, e depois Marcos 1, de 9 a 10, João 3, 34 e João 17, capítulo 16. Quem achar Marcos capítulo 1, verso 4 e 8. Então, lá nos evangelhos, então, aqui no caso do evangelho de Marcos, João, ele fala: eu tenho batizado com água, mas virá um que batizará com o Espírito. E são essas palavras que o Senhor Jesus diz aqui no verso 5 do capítulo 1 de Atos. Porque João, na verdade, batizou com água, né? O Senhor Jesus repete aquilo que João está dizendo. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias, ou seja, 10 dias depois ali, eles seriam batizados com o Espírito Santo. Então, João batizou com água para arrependimento. E tinha expectativas do Messias, que ele batizaria com o Espírito. Então, ali em João trata-se de um preparo ou uma preparação para aquele que viria batizar então com o Espírito. Então, aquela água já apontava para um outro batismo, que é espiritual, que é o batismo do Espírito Santo. Marcos capítulo 1, de 9 a 10, quem achar pode ler, por favor. Então, quando Jesus foi batizado com água, batizado por João, né? Ele em seguida recebe sobre si então o Espírito Santo. E João 3,34, quem achar pode ler. Deus não dá o Espírito por medida sobre a pessoa de Jesus, ou seja, é um Espírito sem medida. João 16, versos 7, 12 e 13. João. Então o Senhor Jesus deixa muito claro aqui, já adiantando, né, antes da sua morte até mesmo, falando sobre o Espírito Santo viria. Se ele não fosse, o Espírito Santo não viria. Então, uma promessa, e se cumpre aqui em Atos, né, que nós vamos ver mais a seguir sobre essa descida do Espírito Santo, ou o batismo do Espírito Santo. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, alguma colocação, fique à vontade, tá, meus irmãos? Ainda sobre o batismo, um ponto importante é o que a igreja faz é conduzir as pessoas à obra de Jesus, né? Essa é a função da igreja. Porque é importante nós batermos nessa tecla, porque existem outras religiões, em especial o catolicismo romano, que tem outras funções, a igreja tem outras funções.
Então, é importante nós lembrarmos que o que a igreja faz é conduzir as pessoas à obra de Jesus. Então, o batismo pelo Espírito Santo, ou Espírito de Cristo, é essa instrumentalização da igreja para que os efeitos da obra de Jesus sejam conhecidos. Sem esse batismo com o Espírito Santo, não é possível, então, a igreja exercer essa função que é pregar o Evangelho de uma forma concreta, completa. Então é necessário esse batismo do Espírito Santo, ou Espírito de Cristo, na igreja. Então aqui, em Atos capítulo 1, verso 8, que nós lemos, diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Então, para que a igreja possa ser testemunha, é necessário que os membros desse corpo, que é a igreja de Cristo, a igreja invisível, seja batizado com o Espírito Santo. É necessário. Alguém pode abrir em Efésios capítulo 2, versos 19 e 20? Efésios 2, 19 e 20. Então, nós somos firmados, diz aí o texto, por aquilo que os profetas pregaram, por aquilo que os apóstolos pregaram. Por quê? No passado nós vemos, no Antigo Testamento, o Espírito Santo agia por meio dos profetas, através dos profetas, e aqui nós vemos os apóstolos recebendo o Espírito Santo para também agir e pregar o Evangelho. E a igreja, então, essa família de Deus, o corpo de Cristo, ela é firmada, ela está sobre esse fundamento, ou sobre esse alicerce, que é os apóstolos, os profetas e os apóstolos. Então, por isso que é importante nós lembrarmos, por isso que não existe apóstolos hoje, porque se uma pessoa se levanta hoje e se diz apóstolo, quando o texto bíblico fala que nós somos firmados, tudo que esse apóstolo falar, que diz ele que é coisa de Deus, que ele é o instrumento de Deus, a igreja teria que seguir esses ensinos. Mas como nós entendemos, 1 Coríntios capítulo 15, em que o apóstolo Paulo fala que ele foi o último dos apóstolos, então é importante nós lembrarmos que a igreja de Cristo, a igreja de Cristo está firmada sobre esses ensinos dos profetas e dos apóstolos. Então essa família de Deus, ela está firmada nisso. Por que nós podemos garantir que nós devemos seguir esses ensinos? Porque o próprio Senhor Jesus, ele fala isso no verso 8. Ele diz: vocês vão receber o Espírito Santo, ele vai descer sobre vocês, e vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Então, começando ali em Jerusalém, para a Palestina, depois para Roma, que nós vemos aqui em Atos, como o apóstolo Paulo chega a Roma pregando o Evangelho, ou seja, até os confins da terra. Obviamente, os apóstolos são mortais, eles morreram, mas assim, aqueles que seguiram os fundamentos dos apóstolos, pregaram em outras regiões, outros países, e assim a igreja continua a pregar o Evangelho, porque nós estamos firmados sobre os fundamentos dos profetas e dos apóstolos, pregando o Evangelho de Deus. Então a família de Deus, ela está firmada então sobre esses fundamentos dos apóstolos e profetas. Eu acho que parou aqui. Até aqui, meus irmãos, alguma colocação, alguma pergunta?
Então, o primeiro ponto sobre o batismo. Então, nós vemos ali a promessa de Jesus nos inícios de Atos. Isso acontece mais à frente em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, que é o dia da colheita, uma das festas judaicas, né? E agora vamos entender sobre esse poder, então, que no verso 8 ainda, o apóstolo Lucas, né, nos ensina aqui em Atos, sobre esse poder. Meus irmãos, o poder não é algo óbvio ao homem. Nós tivemos a oportunidade aqui na devocional de ler 1 Coríntios 1,18, que fala sobre esse poder. Esse poder não é óbvio. Apesar de você tentar explicar por A mais B o que é esse poder, mas ele não pode ser compreendido por razão humana. Isso vai ficar claro aqui em alguns textos, né? Eu vou deixar, pode, não sei se tem alguma coisa lá. Meus irmãos, quem achar pode ler Atos 1:6. Outro irmão já deixa aberto Atos 1, de 7 a 8, João 8, para que nós conseguimos ganhar um tempo também. Quem achar Atos 1:6. Essa pergunta que eu faço aos irmãos, né, olhando para esse versículo, interpretando esse versículo, o que estava no coração dos discípulos? Porque lembra que do verso 1 ao 5, Lucas aqui fala sobre a maneira como Jesus, durante os 40 dias ali, instruiu os apóstolos. E falou para os apóstolos não saírem já pregando o evangelho, mas que eles aguardassem em poucos dias, que nós sabemos mais ou menos 10 dias após, que eles receberiam o batismo com o Espírito Santo. E em seguida os discípulos fazem essa pergunta ao Senhor Jesus. Então eu pergunto para os irmãos, o que havia no coração dos discípulos? Quando os discípulos falam, Senhor, será que esse é o tempo em que restaures o reino a Israel? E a resposta, quem achar aí pode ler, que já está aberto, né? 7 e 8, Jesus responde os discípulos. Pode ler, 7 e 8. Então aqui nesse verso 6 que os apóstolos, aqui os discípulos perguntam a Jesus, isso mostra o que havia no coração dos discípulos, que era a restauração do reino de Israel. Os irmãos compreendem que eles ainda não tinham entendido direito o que estava para acontecer ali, que os apóstolos estavam aguardando ainda uma restauração de um rei sobre Israel, uma nação mesmo física. Os apóstolos não tinham compreendido ainda o que seria a missão deles. Apesar de eles terem recebido a instrução de Jesus, ainda havia no coração dos apóstolos esse problema ainda de ver aquela nação de Israel do Antigo Testamento, crendo que ainda isso se tornaria real ali nos dias dele. Não seria governada por um imperador romano, mas que um rei seria então, tivesse sobre eles ali. Então, Jesus fala, não compete, porque esse reino um dia vai ser restaurado realmente. Um dia um reino não local, mas mundial, em que novos céus e nova terra serão então refeitos, restaurados. O interessante é que o Senhor Jesus em seguida, ele fala, não vos compete, né, conhecer tempos ou épocas. Daí ele coloca no verso 8 uma coisa que parece estar meio deslocada no verso 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então o verso 5 ele fala sobre uma promessa. Os discípulos fazem uma pergunta sobre um reino físico, né, restaurar o reino a Israel. E em seguida o Senhor Jesus
diz no verso 7 que não compete vos conhecer esse tempo, mas recebereis no verso 8 o Espírito, ou seja, aquela promessa do verso 5. Então, o que Jesus diz, o que é batismo com o Espírito Santo? Aqui no verso 8 diz que é o poder. E esse poder, então, é o que faz com que eles possam pregar esse evangelho. João capítulo 8, verso 31 a 33. Quem achar pode ler, por favor. João 8, 31 a 33. Veja que os judeus fazem uma pergunta. Jesus fala assim sobre vocês vão ser libertos. Daí os judeus falam, mas nós nunca fomos escravos, ou seja, estava sobre um romano ali. Né? Eu não sirvo, né, Roma, né? Nós nunca fomos escravos. Né? E Jesus não estava tratando então sobre isso. Então, João 8, 34 e 36, Jesus responde então sobre o que é escravidão real. João 8, 34 e 36. Senhor Jesus, então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Verso 33, 32. 33, os judeus que estavam ali falam, jamais fomos escravos de alguém. Como o Senhor diz, sereis livre? Mais uma vez lá o título, o poder não é algo óbvio. Estava tratando uma coisa física, uma coisa política, de governo, né? E o Senhor Jesus diz, em verdade vos digo, verso 34, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim para sempre, verso 35. E no verso 33 ele diz, se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então a resposta de Jesus, lá em Atos, para os apóstolos, e a resposta de Jesus também em Judas, para ambos os grupos, elas são semelhantes. O que o Senhor Jesus está tratando aqui não é de um reino físico, e nem mesmo sobre uma escravidão, sobre um governo em que todos aguardavam essa restauração do reino. O Senhor Jesus trata sobre o pecado e trata sobre essa escravidão, então, do pecado, e também sobre um reino que vai se expandir mais à frente, que nós vamos compreender, com a pregação do evangelho. Ou seja, as pessoas vão ser libertas do pecado. Essa é a mensagem, então, do evangelho, da pregação do evangelho, para que elas possam ser libertas do pecado. Então, em João 8, Jesus aponta para o real problema para o qual ele era a solução, porque ele diz aqui no verso 33, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Jesus aponta o problema, que o problema é o pecado, ele aponta para a solução, que é ele mesmo. Se o Filho vos libertar, vocês vão ser livres de verdade. Então, existe uma prisão do pecado, e Jesus então liberta dessa prisão do pecado. Então, tanto em Atos 1 ali, ele mostra também essa restauração do reino não físico. Então, não era uma restauração do reino de Israel, como nós vemos em especial no Antigo Testamento, mas todos aqueles que vão receber esse testemunho da pessoa do Senhor Jesus vão ser livres, vão ser restaurados. E um dia sim, no final de todos os tempos, um novo mundo, novos céus, nova terra, que nós lemos isso lá em Apocalipse. Então, quando nós olhamos para esses textos, fica evidente que esse poder, quando nós falamos sobre isso, né, não é algo óbvio ao homem pecador, falho. E esses não percebem, então,
os reais problemas. Então, como diz lá em 2 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, quem achar pode ler, por favor, que vai falar sobre qual que é o real problema, que nós não conseguimos discernir as coisas espirituais porque muitas vezes nos esquecemos que nós dependemos do poder que é do Espírito Santo, né? 1 Coríntios 2, 14. O homem, ele não consegue discernir por a sua própria sabedoria. E se nós não chegarmos a essa conclusão, nós vamos tentar entender as coisas de Deus pela nossa própria sabedoria. É o que nós vemos aí na internet. As pessoas usam da palavra de Deus, até mesmo os grandes influencers, para promover princípios que você vai ter uma vida espetacular se você seguir os princípios da palavra de Deus. E Jesus nem é citado sequer. E o problema real, que é o pecado, nem é comentado sequer. E nós seguimos esses influencers que falam, para aqueles que, né, muitos aqui talvez nem tenham acesso, né, a esses influencers, né, falam influencers porque é a nossa linguagem. Eu não estou tão jovem agora, né, mas isso aí da TV, dos canais, até mesmo de igrejas que falam sobre as coisas a respeito do reino de Deus. Mas como o apóstolo Paulo nos ensina, 1 Coríntios 2,14, as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Ainda sobre o poder, que trata aqui do verso 8, né? O poder não tem por objetivo os milagres, apesar de eles acontecerem, nós cremos nos milagres. Nós buscamos pelos milagres, por soluções que nós não conseguimos resolver. Coisas extraordinárias nós já vimos acontecer na nossa família, saúde, etc. Soluções diversas. Mas o objetivo não é o milagre em si. Esse poder não tem esse objetivo, mas é o testemunho da verdade. E isso fica muito claro quando nós lemos Atos, a maneira como os apóstolos operavam milagres, porque eles receberam essa autoridade de operar milagres, né? Mas nós falamos sobre poder, sobre testemunhos, mas é legal a gente compreender aqui o significado dessas palavras, né? Atos 1:8, né, que nós lemos aqui, diz: mas recebereis poder. Eu comentei isso no início do devocional. Quando você olha essa palavra poder, geralmente ela tem dois significados na palavra de Deus, dependendo do contexto. Pode ser exousia, que é autoridade, ou seja, aquela pessoa tem poder, um rei, ela tem autoridade. E outras passagens, quando você olha essa palavra, e isso fica difícil na nossa língua, porque a tradução é só poder, mas quando você olha na língua original, o poder aqui, em Atos 1:8, tem esse significado, dinamis, de onde vem a palavra dinamite, dínamo e outras palavras, ou seja, promove movimento, ou seja, não é autoridade em si, mas uma coisa que promove movimento. Uma dinamite explode, voa tudo quanto é lado, né? O dínamo, né, que é para quem já teve a oportunidade de andar de bicicleta lá, o seu Benedito sabe muito bem disso. Acendia a lanterna, a lâmpada, conforme pedalava, tinha um dínamo lá, né? Ou seja, movimento. Então, o poder aqui não tem esse objetivo, mas de testemunhar a verdade, que nós vamos ver mais à frente, que diz logo em seguida o versículo: e sereis minhas testemunhas. Olha o significado da palavra testemunha. Não precisa nem saber grego, né, para entender o que está escrito ali. Mártir. O verbo testemunhar é martírio da linguagem, ou seja, quando nós falamos lá o Estevão, que foi o primeiro mártir, né, que assim é reconhecido, a palavra é essa. Ele foi uma testemunha, ou seja, ele morreu
por defender, por não negar o evangelho, por causa de Cristo. Então a palavra, quando você olha no original, sereis minhas testemunhas, o que o Senhor Jesus estava querendo dizer? Que eles pregariam o evangelho e, se fosse necessário, eles morreriam por essa verdade, a ponto de crer profundamente que eles dariam a própria vida por causa dessa verdade. Então, como é possível as pessoas morrerem por causa dessa verdade? O poder. Eles receberam o poder do Espírito Santo. É possível eles morrerem por essa verdade porque eles receberam o poder, ou seja, o Espírito Santo conduz a vida dos apóstolos aí, e nós sabemos que os apóstolos morreram por essa verdade, com exceção de João, né, que morreu na velhice lá, exilado, e das mortes mais cruéis, né, quando você estuda, não tem registrado na palavra de Deus, mas quando você estuda a história dos hebreus e do povo de Deus em seguida, você vai ver os registros, as formas que os apóstolos morreram, ou seja, eles morreram, entregaram as suas vidas, não negaram a fé deles, devido a esse poder. Então, veja o que o poder faz, do Espírito Santo faz na vida, porque sem esse poder, não é possível que eles morram por essa verdade. Apesar de vocês verem por falsas verdades, né, de outras religiões, pessoas que se matam, né, promovendo morte de outras pessoas, não, eles não negaram, eles permaneceram firmes, crendo nesse evangelho, devido a esse poder que eles receberam então do Espírito Santo. E o último ponto, vamos ler esse versículo para entender sobre esse testemunho da verdade. Romanos 8:17, João capítulo 15, verso 18, 19, 26 e 27. Quem achar pode ler, por favor. O apóstolo Paulo então nos ensina: se com ele sofremos, que sofrimento é esse? Sofrimento por causa de Cristo, mas ao mesmo tempo esse sofrimento ele é acompanhado de, no futuro, uma glorificação. João capítulo 15, verso 18, 19 e 26 e 27 também. Jesus fala aos discípulos dizendo: o mundo vos odeia. Quem odeia alguém, meus irmãos, quando o João diz aqui, ele sabia o que significava, odeia a ponto de matar, né? E o que João finaliza é que eles vão receber o Consolador, ele vai testemunhar, ou seja, e a palavra testemunhareis, o verso 27, é a mesma palavra aqui, de mártir. Ou seja, essa verdade que eles vão pregar, eles vão até mesmo sofrer. O mundo odeia. O mundo odiou Jesus, matou Jesus. O que os irmãos acham, né? E nós vamos achar que vai acontecer com os apóstolos que pregam sobre Jesus. E o Espírito Santo, esse Consolador, com o poder dele, iria testemunhar isso também por meio dos apóstolos, né? Então fica muito claro que o poder não tem um objetivo final nos milagres, mas de testemunhar a verdade. E esse testemunho tem esse significado. E terceiro e último ponto, sobre essa expansão, já que estamos falando sobre a pregação do Evangelho, sobre missões. Pelo Espírito, o poder é dado à igreja para fazer discípulos em todo o mundo. Ou seja, apesar de nós não pregarmos coisas novas, porque o cânon fechou, ou seja, os livros sagrados estão fechados, nós estamos sobre esse fundamento dos apóstolos, nós continuamos a pregar esse evangelho para fazer discípulos, né? Atos 2, versos 5 a 13, nós não vamos ler, que fala do trecho sobre o dom de línguas, né? Que são os idiomas, ou seja, judeus com capacidades de pregarem outros idiomas. Ali então, os judeus estavam reunidos, o dia de Pentecostes, colheita, e ali, pela promessa de Jesus, o Espírito Santo se manifesta, e eles passam a falar em outras línguas, e essas outras línguas, diz o verso 11, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como ouvimos falarem em nossas próprias línguas, ou seja, estava falando nas línguas das pessoas que estavam ali. Lembrando
que muitos judeus estavam dispersos, talvez eles nem falavam a língua, o hebraico, falavam a língua de outras nações. E quando eles chegam para essa festa, para se reunir, para celebrar essa festa, junto com os outros povos ali, judeus também, eles passaram então a falar as línguas deles. Tanto é que no verso 11 fica muito claro isso. Eles estão falando a nossa própria língua. Qual que é o objetivo, senão a pregar o evangelho na língua daqueles povos ali? Então, com essa descida do Espírito Santo, essa manifestação do Espírito Santo, o batismo, faz com que a igreja se desenvolva a pregar o evangelho. Porque ali o início, eles passaram a pregar em outros lugares, os apóstolos, né, os discípulos, os cooperadores do evangelho, passaram a pregar em outros lugares. E Deus capacitando por meio do Santo Espírito com o dom de línguas, né, de pregar e falar na língua que as pessoas pudessem entender. Então o Espírito Santo de Deus age mostrando a verdade e capacitando o entendimento da verdade, sustentando a proclamação e enviando seus porta-vozes pelo mundo. É o Espírito Santo que age, que direciona, que leva esses discípulos a promoverem e pregarem o evangelho. Outro ponto é que o Espírito é o Espírito quem revela o mistério que estava proposto em Cristo. Lá em Efésios 3:6, o apóstolo Paulo, então, não falando apenas sobre os judeus, mas que os gentios também fazem parte dessa promessa sobre o batismo do Espírito Santo, né, que é o selo, quando as pessoas agora são salvas, né, por Jesus Cristo, que não apenas para os judeus, mas eles conseguiam pregar esse evangelho a todos, por isso até aos confins da terra, ou seja, não se limita a uma nação específica, mas como os apóstolos não tinham entendido restaurar o reino de Israel, Jesus, o objetivo dele é que esse evangelho fosse pregado em Jerusalém, depois na Palestina, em Roma, até os confins da terra. Então não é uma nação física específica, limitada, mas é para todo mundo, né? Para todo mundo. Então essa manifestação em Atos 2, do Espírito Santo, né, no período das festas, ela se torna mais significante quando nós compreendemos o contexto, né, total, né, de uma forma mais abrangente. Quando você olha para esse texto, apesar de ser usado como defender ideias, né, entre pessoas de outras denominações, começa a ficar mais claro quando nós compreendemos o objetivo, então, desse batismo do Espírito Santo no dia de Pentecostes, né, no dia dessa festa entre os judeus que se reuniram, né, ali. Então, essa manifestação do Espírito Santo nesse período, que era na festa da colheita, né, eles estavam celebrando uma providência de Deus. O interessante é que o autor aqui da lição, ele fala o seguinte, né, a manifestação do Espírito no Pentecostes, portanto, é a declaração de que a graça e a misericórdia do Senhor realizam uma colheita mundial. Ele faz essa comparação, né? Eles estavam celebrando uma colheita e justamente nesse dia, né, Deus se manifesta por meio do seu Espírito Santo, e ali então os apóstolos começam a entender qual foi o propósito desse dom de línguas, que era então fazer com que essa colheita, essa festa, não fosse uma festa em si, mas ela tinha um significado mundial, ou seja, levando aos 4 cantos da terra a mensagem da salvação do Evangelho de Jesus. Isso é interessante, esse insight do autor, né? Porque foi justamente numa festa, né, de colheita, celebrando a providência de Deus, e ali Deus providencia então de que forma os apóstolos, né, os discípulos pudessem pregar a outras nações, instrumentalizando, né, dando condições para que pudessem pregar o evangelho em outras línguas. E assim fica uma maneira bastante clara para nós compreendermos então o objetivo dos apóstolos aguardarem, né, que Jesus fala, vocês vão aguardar, porque daqui uns dias vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Isso fica muito claro quando isso se cumpre em Atos 2. Concluindo, meus irmãos,
O Espírito da Verdade é o Espírito das missões. Em uma das lições nós falamos sobre isso, né? O Espírito da Verdade. E esse mesmo Espírito, né, que promove a verdade e diz quem é essa verdade, que é Jesus, com esse objetivo de iluminar a pessoa de Cristo, né, é o mesmo Espírito também que direciona os seus discípulos, missionários, pastores, todos aqueles que foram chamados para esse ministério. Esse é o Espírito das missões também, que faz que esse evangelho seja expandido cada vez mais. Portanto, a igreja, ela está equipada. Nada pode prevalecer contra o avanço do evangelho, já que é o Espírito Santo que guia. Não é uma força, uma vontade humana, mas é uma ação do Espírito Santo que age nas missões. Efésios 3:10, vamos abrir lá? Efésios capítulo 3, verso 10. Em que o apóstolo Paulo vai nos ensinar, então, de que maneira nós devemos confiar nisso, né, nessa verdade. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Paulo aqui nos ensina então que a igreja, ela manifesta essas várias formas de sabedoria em que Deus capacita, então, para que que a palavra de Deus, o evangelho, seja conhecido. Em Efésios 6:12 diz o seguinte: porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Quando então a igreja prega o evangelho, quando ela se manifesta na sociedade, o objetivo dela não é lutar contra pessoas de carne e osso, mas a igreja, ela deve ter uma atitude humilde, como diz em segundo ponto, de contar com esse poder do Espírito Santo. Não é uma força nossa de pregar, de atingir a sociedade, de influenciar a sociedade, porque nós queremos isso, mas reconhecer que dependemos desse poder do Espírito. Porque, meus irmãos, quando você observa histórias, talvez não no nosso contexto, como é a luta dos missionários lá fora, em que as pessoas querem impedir que o evangelho prossiga, mas o Espírito Santo tem guiado esses missionários até mesmo de testemunhar, ou seja, de serem mártires por causa do evangelho de Cristo. Talvez esse não seja o nosso contexto, né? Mas é uma realidade. Quando você olha alguns sites como da própria Agência Presbiteriana do Brasil, né, e outros órgãos, vamos dizer assim, né, sobre missões. E encerrando uma aplicação aqui para nós entendermos tudo isso de uma forma resumida, né? Nós devemos procurar conhecer, talvez não seja um costume nosso, sobre o crescimento da igreja, e especialmente em países hostis, né, ao evangelho. Porque não que existe diferença em crescimento no país que é mais difícil o evangelho entrar, ou no país que tem mais liberdade, mas para nós compreendermos, né, que esses missionários, eles devem ser sustentados em oração, além de financeira, né, sustentar esses missionários, sabendo que eles estão cumprindo um papel que muitas vezes é dolorido, que eles foram chamados muitas vezes para testemunhar e morrer, né, por causa desse evangelho, perdendo seus familiares. Quantas histórias nós vemos, né, quantas famílias nós vemos que morreram por causa da pregação do evangelho na história muito tempo atrás, ou em histórias recentes. Ainda isso existe hoje. E uma coisa muito importante, esse último ponto, que nós possamos buscar esse encorajamento para viver no poder do Espírito e ser testemunho de Cristo. Por que isso é importante? Veja que Jesus, quando ele fala para os apóstolos, orienta durante aquele tempo que Jesus permaneceu ainda, depois da ressurreição, para eles esperarem, porque não era para eles irem já pregando, eles iam receber um poder, ou seja, não dependia deles
apesar de terem recebido instruções de Jesus, eles necessitavam ainda do poder do Espírito Santo, que diz lá, capítulo 1. E às vezes no nosso dia a dia, nós saímos da nossa casa, nem sequer oramos pedindo a Deus que direcione, né? Levantamos, tomamos nosso café, às vezes nem esquecemos até de orar agradecendo, e já saímos para o trabalho na correria do nosso dia a dia, e nos esquecemos de pedir orientação e oração a Deus para que Ele nos guie por meio do Santo Espírito. Jesus ensinou os apóstolos para eles esperarem e aguardarem, para eles não saírem assim pregando o Evangelho. Eles precisavam do poder, e todos nós necessitamos desse poder para que nós possamos ser testemunha de Cristo. Aqui, por enquanto, nós não estamos morrendo ou sofrendo fisicamente, né, por causa de Cristo. Mas no dia a dia, quando nós vamos na boca do leão, nosso trabalho, nossa família, nosso dia a dia, até mesmo na igreja, as lutas, as provações que temos, se nós não confiarmos no poder de Deus, não vai ser possível nós sermos testemunhas de Cristo, que é o nosso foco aqui, que é servir a Cristo, servir a Deus. Então que possamos entender todo esse estudo aqui, buscar esse encorajamento, para que possamos viver no poder do Espírito, sermos testemunhas de Cristo, porque muitas vezes nós agimos no nosso dia a dia como se nós não fôssemos testemunhas, mas nós somos, e nós necessitamos desse poder. Amém? Algum irmão tem alguma pergunta? Uma colocação? As crianças vão subir, vamos aguardar. O versículo nosso